Gostaria de saber se as almas sublimes que reencarnam têm consciência de sua missão, seja ela coletiva ou individual, como no caso de Alcione e tantos outros, como todos nós passamos pelo esquecimento temporário. Como se dá esse mecanismo para almas sublimes em missão terrena? Pois é. Vamos pegar mais embaixo, vamos pegar nós. Nós não somos almas superiores, não somos espíritos ainda com muita dificuldade. E por que a gente não abandona nossos filhos? Quem determina isso? Por que a gente ganha um salário e vai e divide e fica satisfeito de pegar parte do salário e dá para uma pessoa que não trabalhou? Quem trabalhou fomos nós. A gente vai, divide, fica feliz de comprar, está chegando o Natal. Por quê? A gente não sabe de maneira reta, clara, a gente não sabe de forma direta que a gente tem que fazer isso. Nós sentimos isso na nossa intuição. É assim que os espíritos percebem. Então, nós que somos mais frágeis, a gente também percebe assim, intuitivamente. A gente vai fazendo porque acha que tem que fazer. Puxa, mas seria interessante se fizesse. A gente acha, olha, eu tenho um compromisso para fazer, eu renasci para fazer isso. A gente sente o chamado, o envolvimento. Algumas pessoas, elas têm uma relação mais direta porque elas têm algumas revelações espirituais. Então, fala-se, né? Não sei se isso é verdade, não vou falar aqui, mas se não for ela, e se não for verdade também, fica só como exemplo a ideia. Eu ouvi dizer, mas eu não li, que quando Madre Teresa de Calcutá tinha 12 anos, 12, ela teve uma visão de Maria. Ela viu Maria de Nazaré. Que disse para ela, o nome dela não é Teresa, né? É outro, mas vamos dizer que o nome dela fosse Teresa. Então Maria apareceu para ela e disse, Teresa, cuida dos meus pobres. Uma visão, 12 anos, e foi combustível para a vida inteira. Se é que isso foi realmente assim, mas eu quero dizer que existem pessoas que elas têm uma revelação espiritual, elas veem, um espírito vem e fala, é uma outra conversa. Mas a maior parte dos espíritos que têm uma certa tarefa na Terra, eles vêm de forma intuitiva. Então, a intuição é que vai levando. Se você pegar Kardec não tinha, Kardec perguntava assim, mas eu tenho uma missão? Você vai ter uma missão. Mas que missão que eu tenho? Mas ele, mesmo não sabendo, ele se dedicava, ele fazia, ele estudava. Por que ele fazia? Dentro dele algo chamava para que ele fizesse. E assim acontece conosco. Nós sentimos intuitivamente um chamado para fazer. É assim que os espíritos agem nesse sentido. A figura de Jesus é uma figura diferente, porque sendo ele o governador planetário, ele tinha lucidez da sua missão. Então ele trabalha dentro de uma leitura perfeitamente clara do que ele tem para fazer. Então ele sabe o que ele tem para fazer. Alguns médiums são extremamente ostensivos. Dona Ivone Pereira, que via as coisas, via os espíritos, então ela compreendia de maneira muito clara o que estava acontecendo, né, os chamados, as coisas. Então ela era, de certa forma, não só intuída, mas orientada pelos espíritos. E só para terminar meu comentário, Dona Ivone tinha essa mediunidade rasgadíssima, tinha esse negócio totalmente aberto. Os espíritos chegavam com ela e orientavam até o que ela tinha que ler. Não, leia isso, agora não leia isso, leia aquilo. Ela comenta sobre isso no livro Recordações da Mediunidade, que Bezerra dizia para ela, agora você lê isso, agora você lê aquilo. E Dona Ivone diz que ela, durante um tempo, se correspondeu com uma pessoa, e muito, trocou cartas com ele, cartas que foram ficando até dentro de um contexto assim, até amoroso. E mesmo tendo esse tipo de envolvimento, ela não sacou, ela não percebeu que a pessoa com quem ela conversava era um personagem importante da história dela de outra encarnação.
Ela só foi saber quando o próprio espírito disse, não, essa pessoa que você está correspondendo é fulano. Aí ficaram, meu Deus, é ele. Mas ela não percebeu. Então você vê, Dona Ivone, com toda a largura da mediunidade dela, ela não percebeu que o ZP era, na verdade, a reencarnação de Roberto de Canaleiras.